Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para um novo quadro aqui no canal que se chama Subiram no Banquinho, no qual eu vou trazer os destaques do fim de semana no futebol europeu, alguns jogadores que se destacaram, alguns momentos que tivemos destaque durante o fim de semana, pois um quadro novo chegando aqui nessa segunda-feira, esse primeiro Subiram no Banquinho de 2026. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like. Comentários se vocês concordam ou não com a galera que vai subir no banquinho nesta segunda-feira, dia 12 de janeiro. É dia 12, é dia 12. Se vocês concordam ou não, comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Mas bora lá para os destaques deste fim de semana. Vamos começar com Bayern de Munique, que continua atropelando em 2026. O Bayern de Munique fez o seu primeiro jogo nesse fim de semana e goleou o Wolfsburg por 8-1 em um jogo no qual o trio de ataque do Bayern de Munique mostra que se a gente for somar todos os jogadores, o melhor trio de ataque dessa temporada. São 93 gols do Bayern de Munique nessa temporada e 62% foram marcados por 3 jogadores, os 3 que participaram de gols nesse fim de semana na goleada 8-1 sobre o Wolfsburg. Harry Kane, Olise e Luiz Dias. Os caras do Bayern de Munique estão voando nessa temporada porque o time tem ajudado também. O Bayern é um time extremamente ofensivo que nessa temporada está conseguindo melhorar um pouquinho seus números defensivos, que na temporada passada pesou bastante para o Bayern de Munique, mas começa esse 2026 numa pegada muito boa e no tom de como terminou 2025. Na goleada sobre o Wolfsburg foram 8 gols do Bayern de Munique e a gente teve 2 gols e 1 assistência do Olise, 1 gol e 2 assistências do Luiz Dias e 1 gol e 1 assistência do Harry Kane. Os 3, como eu disse, estão voando nessa temporada, são o melhor trio de ataque da temporada do futebol europeu. O Olise soma 12 gols e 11 assistências, ou seja, participou de 23 gols. O Luiz Dias, 15 gols e 9 assistências, participou de 24 gols. E o Harry Kane, 31 gols e 4 assistências, participou de 35 gols. É, neste momento, o melhor trio de ataque do futebol europeu. Vamos ver se alguém vai conseguir passar aí esses números, mas Bayern de Munique começa 2026 na pegada que terminou 2025. Vamos para o futebol inglês, onde também tivemos destaques, e aí eu quero trazer primeiro, porque eu acho que nesse ano de 2026, todos nós brasileiros estamos de olho nos jogadores brasileiros. Eu, pelo menos, estou, porque eu quero ver quem é que vai conseguir ganhar a disputa aí pelas vagas para estar na Copa do Mundo. E um dos caras que a gente sabe que agrada muito ao técnico Carlo Ancelotti marcou o primeiro hat-trick da sua carreira. Estou falando de Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, que marcou um hat-trick. Nesse fim de semana a gente não teve Premier, a gente teve a FA Cup lá na Inglaterra e o Arsenal conseguiu avançar nessa última rodada da competição, fazendo 4-1. Deixa eu ver se eu consigo pronunciar que nem o senhor Fred Caldeira o nome dos times da Inglaterra, sobre o Portsmouth. 4-1 e o Gabriel Martinelli participou dos 4 gols. Ele fez um hat-trick e ainda participou de mais um gol, escorando uma bola de cabeça que acabou sendo um gol contra do jogador do Portsmouth. O Gabriel Martinelli, que nessa temporada tem 9 gols, 5 deles na Liga dos Campeões. Acho que o Martinelli tem se destacado mais em relação ao gol na Champions do que nas outras competições, mas começa 2026 marcando, o que faz com que o Martinelli possa entrar aí nessa dinâmica positiva, porque ele é um dos jogadores que, como eu disse, o Ancelotti observa bastante e quer estar na Copa do Mundo, e está começando esse 2026 se destacando com esse hat-trick, o primeiro da carreira do Gabriel Martinelli. Também na Inglaterra, destacar a estreia da nova contratação do Manchester City. Semenyo, que veio do Bournemouth, 65 milhões de libras, o Manchester City pagou pelo atacante, que chega para disputar a posição aí no ataque bem concorrido do Manchester City, e marcou um gol e deu uma assistência na goleada 10-1 do Manchester City na FA Cup sobre uma equipe da 3ª divisão. Saindo da Inglaterra e indo para a França, onde, repito, nós brasileiros, pelo menos eu, estou muito de olho no que os jogadores brasileiros vão fazer nessa reta final de temporada, e tem um cara que para mim ainda tá na briga para ir para a Copa do Mundo e começa o seu novo desafio
muito bem. Estamos falando sobre Endrick, que estreou com o Lyon. Primeiro jogo do Endrick desde que ele foi emprestado do Real Madrid para o Lyon. 41 minutos em campo, o Endrick marcou o gol que deu a vitória ao Lyon, portanto classificou o Lyon, manteve o time vivo na Copa da França, porque nesse fim de semana também tivemos Copa da França lá na França. O Endrick, que no fim de semana passado não conseguiu fazer a sua estreia, mas nesse jogo o Paulo Fonseca, o técnico do Lyon, já contou com ele, foi titular e, como eu disse, precisou de 41 minutos em campo para marcar o seu primeiro gol com o Lyon. O Endrick tem uma estrela diferente, ele marcou na estreia com o Real Madrid em La Liga, marcou na estreia da Liga dos Campeões e marca agora na estreia com o Lyon também. O Endrick, que sabe da importância de fazer bons jogos, ter um bom rendimento e marcar gols, porque isso vai fazer com que ele volte a estar fortemente no radar da seleção brasileira. A gente sabe o quanto o Endrick quer voltar a vestir a camisa da seleção e no final dessa temporada tem Copa do Mundo. A ida dele pro Lyon foi muito pensando em conseguir voltar a vestir a camisa da seleção, porque o sonho da Copa continua vivo, e o Endrick começa muito bem essa trajetória, marcando o gol, repito, que deu a vitória ao Lyon sobre o Lille e manteve o time vivo na Copa da França. O Endrick no jogo finalizou 6 vezes, 3 delas no gol, marcou um gol e ainda botou uma bola na trave. O gol que o Endrick marca é um gol muito característico, porque ele tem esse faro diferente de gol. É uma jogada que acontece do lado esquerdo do campo e ele entra na área pela direita e marca o gol praticamente livre ali, consegue finalizar. Repito, acho que as portas da seleção ainda estão abertas para o Endrick, para ele ser uma das opções para a Copa do Mundo, mas ele precisa mostrar isso jogo a jogo no Lyon. Já começa muito bem, vamos ver como é que vai ser a continuidade do Endrick vestindo a camisa 9 do Lyon. E aí, voltando aqui para a Espanha, trazer 2 destaques, que já tem vídeo aqui sobre a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid no fim de semana na Supercopa da Espanha, mas trazer os 2 destaques brasileiros também dessa partida. O Rafinha, que tá fazendo mais uma temporada absurda no Barça, desde que o Rafinha voltou de lesão voltou ao time titular, né? Ele perdeu nessa sequência 2 jogos por descanso, mas o Barcelona não perdeu mais. É uma sequência de 10 vitórias consecutivas do Barça e as últimas delas têm como grande nome o Rafinha, que é o grande líder dentro de campo desse Barça e também é o líder na hora de marcar gols. Foi o melhor jogador da Supercopa da Espanha, marcando 4 gols e dando uma assistência em 2 partidas. O Rafinha, que está vivendo um grande momento e que está começando o ano de 2026, mostrando que no ano de 2025 ele deveria estar muito mais acima nas votações individuais nas quais a gente viu o Rafinha. E por último, destacar Vinícius Júnior, que acabou com a seca de 16 jogos sem marcar com a camisa do Real Madrid. Marcou o primeiro gol do Real Madrid na Supercopa da Espanha. O Barça venceu 3-2, o Vinícius fez o primeiro, mas foi um gol para tirar a zica do Vini, porque ele faz um gol numa jogada individual, volta a marcar com o Real Madrid. A gente vê pelas imagens de como ele comemora o gol, como ele bota essa raiva para fora. O Vini que começa o ano de 2026 balançando as redes, o que também é muito importante se a gente for pensar em um jogador que em 2024 foi o melhor jogador do mundo e que tem tudo para recuperar a sua melhor versão, voltando a ser o jogador que a gente sabe que o Vinícius é. Então, destaque pro Rafinha e pro Vinícius Júnior dentro do futebol espanhol. Esses foram os meus destaques do fim de semana. E se vocês chegaram até aqui neste vídeo, fala aqui nos comentários quem vocês acham que deveria ter subido no banquinho e eu esqueci, porque muito provavelmente tem galera por aí. Mas na próxima semana eu volto com mais destaques. Esse quadro é para trazer... A gente tem no mundo do futebol a tendência a colocar em evidência muito mais o negativo do que o positivo. E eu sempre gosto de pensar que o futebol é muito mais o positivo do que o negativo. Por isso, esse Subiram no Banquinho é uma forma da gente trazer a galera que está sendo valorizada pelo positivo aqui no canal. Porque eu gosto de ir nessa corrente aí, de valorizar o que a galera tá fazendo de bom. Então, esse quadro é muito nessa linha. Espero que vocês gostem e, como eu disse, que tragam aqui nos comentários quem vocês acham que ficou faltando.
Tem muita galera, tem muito campeonato, eu vou trazer só alguns, não vou conseguir trazer todos os destaques, mas vou trazer os destaques mais importantes, principalmente pensando em Copa do Mundo. Aqui vai ter muito jogador brasileiro que eu vou destacar porque é ano de Copa e eu não quero saber de outra coisa além da gente ir atrás da nossa sexta estrela. Um beijo pra vocês, ótima semana pra todo mundo e eu volto, obviamente, com mais vídeo aqui no canal pra vocês. Beijo pra todo mundo.